Provérbios capítulo 16, verso 25 diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem caminhos de paz, mas o fim são caminhos de morte. Há caminhos que o homem escolhe, olha para ele e encontra um caminho maravilhoso no início ou a princípio, mas o destino final, o final é morte. Talvez isso te faça lembrar quando Abraão e Ló precisam se separar e a palavra declara que Ló ele levanta os olhos e vê toda a campina que levava ao Jordão e ele escolhe aquele caminho que a princípio é farto aos seus olhos, mas conduz ele para um caminho final não muito agradável, porque esse caminho coloca na rota de Sodoma e Gomorra, aonde os homens eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Há muitos caminhos que aos olhos do homem parecem certos, mas o final é trágico, é morte. Mas existe um caminho que conduz o homem à vida. Existe um caminho que conduz o homem a algo certo, concreto, a algo verdadeiro. E Jesus é esse caminho. Quando no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 13 e verso 14, no final do grande Sermão do Monte, que a princípio eu já deixo aqui o convite para você ler, Evangelho de Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7, o grande Sermão do Monte apresenta as características, as marcas de um verdadeiro, genuíno e apaixonado discípulo de Jesus. Se você crê que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Salvador, se você recebeu Cristo em seu coração, se você crê em toda a obra da redenção trazida por Cristo e que eu e você temos acesso por meio da fé, meu irmão, você precisa ler Evangelho de Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7, porque você vai ver as marcas e as características de um discípulo apaixonado, de um discípulo genuíno de Jesus Cristo. E no capítulo 7, versículo 13, versículo 14, a palavra vai falar a respeito de um caminho estreito, mas o caminho estreito que não é muito agradável aos homens, porque esse é o caminho do Senhor, esse é o caminho que é Cristo, esse é o caminho da verdade revelada, o caminho do Evangelho. O caminho da vida eterna é um caminho estreito. O caminho do discípulo é um caminho estreito que muitos não querem trilhá-lo porque esse caminho exige renúncia. Esse caminho exige que eu e você venhamos abrir mão de muitas coisas, não apenas ilícitas, até mesmo lícitas, porque há muitas coisas que são lícitas, mas o genuíno discípulo tem que abrir mão, não apenas por si, mas pelo coletivo, pelo todo. Ou seja, Mateus capítulo 7, verso 13 e 14 vai falar a respeito de um caminho estreito, um caminho apertado, mas que conduz à vida. E Jesus é esse caminho, o Evangelho é esse caminho que exige renúncia, exige que eu e você venhamos abrir mão de nós mesmos, esquecer o que ficou para trás e prosseguir para o que está adiante de nós. Ou seja, há um caminho para aquele que ama o Senhor Jesus, e esse caminho, ele é Cristo, esse caminho é o Evangelho, esse caminho é a verdade revelada a mim e a você. Só que esse caminho não é fácil. Servir ao Senhor, amar ao Senhor, ser discípulo do Senhor não é uma tarefa fácil. É preciso pensar, escolher, refletir bem, porque o caminho estreito e apertado, ele não agrada aos olhos do homem no agora, mas traz um resultado certo, um resultado grandioso e poderoso no final, meu irmão. E aí quando você vai para o Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus é o caminho certo. Pode não agradar os olhos do homem no agora, pode não agradar a sua carne, as suas vontades, mas traz a mim e a você o resultado certo no final. É como o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, quando Paulo está à beira da morte, ele declara: combati o bom combate, cumpri
a carreira, o caminho que me estava proposto, guardei a fé, estou pronto para ter a minha vida tirada, porque eu sei, porque agora desfrutarei de um resultado grandioso, futuro. Eu recebo a coroa da vida, eu recebo a vida eterna, eu parto dessa terra, eu parto dessa esfera decaída, humana, terrena, mas eu adentro para uma eternidade poderosa. Escute isso, Jesus é o caminho que aos seus olhos, aos nossos olhos, pode não ser muito agradável, pode não brilhar tanto aos olhos da humanidade, mas traz um resultado certo. Por que estou dizendo isso? Porque Jesus se apresenta como o único caminho que conduz o homem a Deus. Ele diz, eu sou o caminho. João 14,6. Abra sua Bíblia aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai, diz Jesus, senão por meu intermédio. E aí, se você for para 1 Timóteo, abra aí, 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, a palavra diz assim, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Cristo é o único que pode mediar, Cristo é o único que pode linkar, Cristo é o único que se torna ponte entre Deus e o homem. Não há nenhum outro caminho, não há nenhuma outra pessoa que possa fazer essa mediação. A palavra vai declarar que Cristo é aquele que é a ponte, há um só mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso, meu irmão, de número 5, há um só mediador. E aí, se você for para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e verso 12, como então ter acesso a esse que é o mediador, como ter acesso a esse caminho? A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, meu irmão, verso de número 12, Deus deu-lhes poder para se tornarem filhos de Deus. Mas quem se torna filhos de Deus? A todos quanto o receberam, todos quanto receberam Cristo Jesus, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Qual é o caminho? Qual é o caminho? Qual é a estrada que me leva a esse mediador? Receber Cristo como Senhor, receber Cristo como enviado de Deus, crer em toda a obra da redenção trazida por Cristo. A palavra diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12, veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você precisa receber Jesus, você precisa crer em Jesus, porque o Evangelho de João, no capítulo 1, está dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, habitou entre nós, o verbo é Deus, o verbo é a palavra, o verbo é Jesus que se fez carne, habitou entre nós. Jesus é esse caminho que eu e você precisamos trilhar. O homem precisa trilhar esse caminho que é Jesus, porque senão o homem não tem acesso a Deus, cara. Você precisa todos os dias se achegar a Jesus, porque se chegando a Jesus, você está se achegando a Deus, e Jesus é o caminho que conduz você a algo grandioso no final, no amanhã. Há uma palavra ainda em Romanos capítulo 10, verso 9, para você que quer ter acesso a esse caminho. Romanos capítulo 10, verso 9 diz, se com a tua boca confessares, em teu coração creres que Jesus é Senhor, terás a vida eterna. Como o homem pode adquirir a vida eterna, a salvação? A Bíblia diz que ele precisa, meu irmão, confessar Jesus, ele precisa crer que o Senhor Jesus é seu Senhor e ele terá a vida eterna. Você está me entendendo? Os homens podem apresentar muitos caminhos que brilhe aos seus olhos, mas existe um caminho que às vezes não brilha aos seus olhos, porque ele exige renúncia de você, mas ele te conduz à salvação, à vida eterna. Jesus é o mediador entre Deus e o homem, Jesus é a ponte entre Deus e o homem, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sem trilhar esse caminho que é Jesus, o homem não tem a salvação, a vida eterna. E se você já está nesse caminho, por favor, leia Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, para você ver as características daquele que tem Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Leia Mateus capítulo 5 ao 7 para você ver as marcas que um discípulo de Jesus precisa ter. E aí, meu irmão, se você for para Filipenses capítulo 2,
Filipenses capítulo 2, verso 6, eu quero que você entenda o que é receber Jesus por Senhor, o que é receber Jesus como seu Salvador, o que é crer em Jesus. Crer em Jesus é crer em toda a obra trazida por Ele na redenção do homem. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, verso de número 6, diz assim, Filipenses 2, verso 6, diz assim: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo e assumiu a posição de escravo, e nasceu como ser humano, como veio em forma humana. Humilhou-se, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor. Meu irmão, crer em Jesus é crer em toda a obra da redenção, que Deus enviou, João 3,16, que Deus enviou o seu Filho para morrer em seu lugar, que Ele veio, tomou sobre si os meus e os seus pecados, como diz Isaías, capítulo 53, Ele tomou sobre si os meus e os seus pecados caíram sobre Jesus, Ele pagou um preço que eu e você não conseguimos pagar, Ele foi morto, Ele foi sepultado, mas Ele ressuscitou, Ele ascendeu-se aos céus, e há de vir buscar nos seus, a sua noiva, a sua igreja. Eu e você precisamos crer nesse caminho, receber esse caminho, que é uma pessoa, é Jesus. Aí Romanos capítulo 5, olha o que diz, olha que palavra poderosa, Romanos capítulo 5, versículo de número 6, Romanos 5, 6, assim: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Diz assim, verso 8, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Preste atenção, o que reconciliou o homem? O que reconectou o homem com Deus? Quando Adão peca no Éden, ele de alguma maneira é desconectado de Deus por causa da desobediência, por causa do pecado, da rebelião contra Deus, mas a palavra diz que Jesus veio, sofreu morte de cruz, derramou o seu sangue e nos reconciliou com Deus. Quem reconcilia o homem com Deus é Jesus Cristo e mais ninguém, meu irmão. É o sangue de Jesus derramado, é o sacrifício, é o preço pago no madeiro por mim e por você. Então ponha isso no seu coração. Eu e você precisamos nos aproximar desse caminho que é estreito, como diz Mateus 7, verso 14, é estreito, é apertado, mas conduz à vida. Então eu quero linkar o seu coração com que a verdade da palavra de Deus declara que há um caminho que conduz o homem à vida, há um caminho que pode ser apertado, pode ser difícil trilhar, porque não é fácil amar a Jesus, ser discípulo de Jesus. Essa ideia, meu irmão, que às vezes está na moda de que amar Jesus é fácil, não é fácil, meu irmão, exige muita renúncia. Porque não é só vir na igreja, é ser igreja, não é carregar uma Bíblia, é lutar todos os dias para viver o Evangelho, a Bíblia. Você está entendendo? Olha o que diz Romanos 4, 25. Romanos 4, 25 diz assim: ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Você está entendendo? Aceitar esse caminho, aceitar a Cristo Jesus é crer em toda a obra da redenção, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para pagar um preço alto, porque eu e você estávamos, meu irmão, desconectados de Deus. Eu e você não estávamos mais linkados a Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Lembra do que a palavra declara? As vossas iniquidades, os vossos pecados causam separação entre vós e o vosso Deus. O pecado separa o homem de Deus, a desobediência, a rebelião, o errar o alvo todos os dias, você está entendendo? Separa o homem de Deus, mas Cristo veio para proporcionar a mim e a você
um meio para que nós pudéssemos ser reconciliados, e o sangue dele foi derramado. Leia Romanos capítulo 4, verso 25, para reconciliar você com Deus. 1 Coríntios, rápido aí, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 3 ao verso 4, diz assim: eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Olha o que Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele diz: eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados. Como dizem as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e a mais tarde aos 12, e aí segue a palavra do Senhor. Mas guarde isso no seu coração. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, como dizem as Escrituras. Eu e você, por trilharmos o caminho, precisamos crer em toda a obra da redenção. No pecado original, no pecado que condicionou o homem à morte eterna, no pecado que fez o homem já nascer concebido em pecado, mas a vinda de Cristo veio para reconciliar esse homem com Deus, que não conseguia por si só se linkar a Deus, se conectar com Deus. Todos os meios que o homem tentou para reconciliar com Deus falharam. Então Deus tem o plano perfeito. Deus tem a obra perfeita. Ele envia Cristo Jesus, como diz João 3,16, para morrer em meu e em seu lugar. E de uma vez por todas, por um único sacrifício, proporcionar eu e você a oportunidade de termos acesso a Deus Pai, a vida eterna, a salvação. Então ponha isso no seu coração, meu irmão. Cristo veio, sofre morte de cruz, mas ressuscita ao terceiro dia. E aí cumpre o que Isaías declara no capítulo 53. Tem uma Bíblia aí? Isaías capítulo 53, olha o que diz a palavra do Senhor, meu irmão. Isaías capítulo 53, o verso de número 4. Isaías 53, deixa eu voltar aqui. Isaías 53, verso 4. Vamos lá? Opa, deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui de novo. Isaías capítulo 53, verso 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías 53, verso 4. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. Aí diz assim: e no entanto o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele ter morrido, sem deixar descendentes de sua vida, ser cortado no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá a vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir, tudo que resultar de sua angústia ficará satisfeito. É por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Olha que palavra poderosa que se cumpre na Nova Aliança, no Novo Testamento. Olha que Isaías 53 está dizendo a respeito de Jesus e se cumpre
na Nova Aliança, no Novo Testamento. Meu irmão, eu ainda deixo para você algo. Não se pode, meu irmão, seguir ao Senhor, seguir esse caminho e querer agradar ao mundo, as pessoas, família. Não se pode seguir a Jesus, amar a Jesus e querer não desagradar a família por causa de tradição, por causa de costume. Escute isso, se você é um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, como está lá em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, você precisa ser luz, você precisa ser sal. Não tem como se esconder, não tem como não fazer a diferença e ser o diferente. Vai te custar, não vai ser fácil, mas é o que Cristo espera daqueles que o recebeu por o caminho, a verdade e a vida. Por aquele que o recebeu por Senhor. Se você pegar o Novo Testamento vai ter mais a palavra Senhor se referindo a Jesus do que a Salvador. Por aí você entende que Jesus não quer apenas ser aquele que perdoa os seus pecados. Ele não quer ser apenas aquele que te salva. Ele quer ser Senhor, meu irmão. E aqui faz toda uma diferença. Tê-lo por Senhor sobre a sua vida faz toda a diferença. E a Bíblia diz que é preciso crer e recebê-lo por Senhor. Tê-lo por Senhor. Meu irmão, olha o que a palavra declara: se com sua boca confessares, em teu coração creres que Jesus Cristo é Senhor, terás a vida eterna. Romanos 10, verso de número 9. Cristo tem que ser Senhor. E eu deixo para sua meditação, porque às vezes você quer agradar os homens, você quer agradar a família, e importa agradar a Deus, meu irmão. É impossível um discípulo radical, um discípulo apaixonado, é impossível um discípulo ser luz, é impossível um discípulo ser sal, é impossível um filho da luz se manifestar e conseguir agradar os homens, agradar a família, agradar a todos. A palavra declara que há uma ardente expectativa na humanidade pela revelação dos filhos da luz, dos filhos de Deus, daqueles que creem que Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que Ele é Deus, que Ele se esvaziou de si, Ele se tornou em forma humana, Ele carregou sobre o madeiro o meu e o seu pecado, Ele se fez pecado por mim e por você, aquele que era justo sofreu em meu e em seu lugar, para que eu e você pudéssemos, por intermédio dele, ter acesso a Deus. É impossível um discípulo apaixonado por Jesus, que ama a Jesus, seguir aquele que é o caminho e agradar a todos. A Bíblia vai dizer: importa agradar a Deus e não aos homens. Então eu deixo para sua meditação Mateus capítulo 10, verso 34 ao 39, meu irmão. Ao receber Jesus, ao receber a revelação de Jesus, você não conseguirá agradar a todos. E olha o que diz aí Mateus capítulo 10, eu quero ler com você para a gente finalizar aqui o vídeo. Mateus capítulo 10, versículo de número 34. Mateus 10, verso 34, diz assim, abre aí sua Bíblia. Mateus capítulo 10, verso 34. Não imaginem, o Senhor dizendo, que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Aqui até que não é muito difícil, né? Pôr a nora contra a sogra. Mas olha o que Jesus está dizendo, verso 36 de Mateus 10. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida a perderá, mas quem abrir mão de sua vida por minha causa a encontrará. O que Jesus está dizendo aqui, meu irmão, não é eu vim causar furdunço, bagunça, eu vim trazer rebeldia, não. É que ele está dizendo assim: quando você me recebe por Senhor, quando eu entro na sua vida, quando a verdade do Evangelho entra na sua vida, quando você começa a trilhar o caminho da verdade, e esse caminho é Cristo,
Cristo, você vai ter que entender que você não vai conseguir agradar a todos. Não tem como agradar pai, mãe, irmão, não tem como agradar sogra, não tem como agradar todo mundo, não, porque importa agradar a Deus. E aí, para agradar a Deus, você vai ter que desagradar o homem. Quantos de nós temos que, infelizmente, desagradar às vezes até pai, mãe e filho para cumprir os preceitos do Senhor, meu irmão, para honrar aquilo que o Senhor pôs em mim, em suas mãos. Então não tem como agradar pai, mãe, filho, todo mundo e ainda assim agradar ao Senhor, porque em algum momento você será colocado em um vale de decisão, aonde você vai ter que decidir: ou eu agrado ao Senhor, honro ao Senhor, cumpro o que o Senhor declarou e pôs para me cumprir, ou eu vou agradar a família, a tradição, vou agradar o patrão, vou agradar a minha mãe, meu pai, meu irmão, e aí etc. Você vai ter que fazer escolhas. Então ponha isso no seu coração: um discípulo que trilha o caminho do Senhor não conseguirá agradar a todos. Não conseguirá agradar a todos. Há um preço a ser pago que Jesus deixa bem claro. E aqui eu quero fechar esse vídeo, que antes que ele dê 30 minutos, em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, o verso de número 57. Tem uma Bíblia aí? Lucas 9, 57. Diz assim: quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm docas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Esse homem está dizendo assim: eu vou te seguir para onde você for. Jesus está dizendo assim: você já parou para pensar no preço que tem que ser pago para me seguir? Preste atenção, as aves, os animais têm suas casas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você tem certeza? Para me seguir é preciso calcular o preço. Há muitas pessoas que querem seguir a Jesus, mas querem continuar agradando todo mundo. Não param para pensar no preço de renúncia que vai ter que abrir mão. Porque seguir a Jesus, meu irmão, não é só vir à igreja, não é só usar uma camisa bonita, tatuar um nome, um versículo bíblico na pele. Não, presta atenção, seguir a Jesus implicará em renúncia. Olha o texto anterior que nós lemos, por favor. Aí olha o que diz, verso 58, Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Lucas 9, 58. Olha o que diz o 59. E a outra pessoa diz: siga-me. E a outra pessoa, Jesus diz: siga-me. Siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir anunciar o reino de Deus. Há um senso de urgência, meu irmão. Jesus falou assim: olha, seu pai já morreu, deixe os mortos sepultarem o seu pai. Porque se eles não entenderem a respeito de mim, se eles não entenderem a respeito da verdade, meu irmão, estão todos mortos. Todos nós estamos mortos eternamente. Sabe o que eu quero trazer ao seu coração? Tem muita gente querendo seguir Jesus, mas Jesus não se torna a prioridade. Ele quer agradar todo mundo, ele quer cumprir requisitos, às vezes vazios, que não tem mais nada, meu irmão. Cara, que você tinha que ter feito, agora me segue. Vai ser a melhor coisa para a sua vida. Diz 60. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir anunciar o reino de Deus. 61. Outro ainda diz: Senhor, eu seguirei, mas deixa que antes despeça da minha família. Mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Eu quero com esses textos mostrar para você que seguir o caminho que é Jesus implicará em muitas renúncias. Eu creio que você está tendo a oportunidade hoje de se arrepender de práticas, erros e caminhos que você trilhou no ontem e escolher por um caminho que não é muito agradável ao homem, mas que conduz o homem à vida eterna. Jesus, como diz Mateus capítulo 7, verso 14, é o caminho estreito, apertado. O evangelho é um caminho estreito, apertado, mas que conduz você à salvação, à vida eterna. Cuidado com o caminho largo. Cuidado com o caminho largo, como diz Mateus 7, verso 13. Cuidado com o caminho largo, porque esse caminho é o caminho de Provérbios 16, 25. Há caminhos que aos olhos do homem parecem caminhos de paz, maravilhoso seguir por ele, mas às vezes conduz à morte. Abra o seu coração para Jesus, receba ele como seu Senhor e seu Salvador, e terás a vida eterna. Pratique os preceitos, cumpra os desígnios do Senhor para a sua vida. Será um preço alto, irá doer às vezes, irá ser difícil, mas no final valerá a pena. Vai valer a pena. Deus te abençoe.
em nome do Senhor Jesus.